Câmera, foco, ação, gravando. Saudações em Cristo, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês inscritos do canal Passando a Limpo. É um prazer muito grande poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade para nós doravantes estarmos refletindo em mais uma situação caótica que nós enfrentamos a nível de Brasil. Queridos, se inscreva no canal, comente, compartilhe, divulgue e deixe seu like fixado no começo do vídeo. Queridos e amados irmãos, a situação está bastante complicada. Eu espero que vocês estejam bem, todos vocês guardados por Deus, e que a mão de Deus possa estar estendida sobre a sua casa, sua família e sua vida. Meus queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre essa moda. Meus irmãos, vai ficar até difícil de falar no vídeo para nós não termos o vídeo impugnado pelo algoritmo aí dos robôs do YouTube. Quando eles percebem e detectam, como detetor de metais, detectam alguma coisa que vai além do aceitável pelas diretrizes do YouTube, ele acaba fazendo com que o material seja removido e não seja postado. Mas eu vou tentar fazer aqui da melhor maneira possível para que nós venhamos desfrutar desse tema. Meus irmãos, o que está acontecendo com essas igrejas neopentecostais, pentecostais, igrejas evangélicas a nível de Brasil? O que está acontecendo com isso, meus irmãos? Eu fico impressionado, eu fico preocupado, eu estou completamente apavorado de ver a situação que nós estamos enfrentando, meus irmãos, no presente momento, a nível de Brasil. O que está acontecendo com o Evangelho? Há uns meses atrás, nós tivemos aquele pastor ali daquelas cidades ali da grande São Paulo, se não falha a memória, Mogi das Cruzes, outra cidade ali, o pastor que era convencionado, que era ligado à convenção das Assembleias de Deus do Belém, pastor Adir, se não me falha a memória, que pagou ali, contratou um capanga, me perdoa, não sei como é que vou me expressar aqui, um pistoleiro, uma coisa assim, e foi preso, foi condenado por causa de lutar contra a vida da sua própria nora, porque tinha um caso amoroso ali com a nora. O que é isso, meus irmãos? Como que uma pessoa que um dia se diz pastor, isso não é pastor, isso é um lobo, isso nunca foi pastor, nunca teve um coração de pastor, mas se infiltrou talvez por um nepotismo, ou por uma ajuda, por um favorecimento, e se infiltrou dentro da igreja como pastor, porque o verdadeiro pastor não tira a vida, ele dá vida pelas ovelhas. O verdadeiro pastor não mata as ovelhas, ele dá vida pelas ovelhas. O próprio Cristo, que é o sumo pastor de todos os pastores, que é o exemplo mais elevado das Sagradas Escrituras, ele deu a vida pelas suas ovelhas, deixou o exemplo. Então o verdadeiro pastor não tira a vida de alguém, ele dá a vida pelas ovelhas. E esse Adir fez isso ali, e principalmente com uma pessoa da sua família, com a sua nora, por causa de um relacionamento amoroso. Aonde que vai as pessoas com tanta canalice e tanta safadeza, que às vezes nos falta palavras para nos expressar? Como que alguém que se diz conhecedor das Sagradas Escrituras, se as Escrituras Sagradas mudam a vida da pessoa, muda em todas as áreas de atuação da sua vida, pode cometer um tamanho crime contra a vida de um ser humano aqui na Terra? Alguém que prega o amor, alguém que prega a paz, alguém que prega a amizade, o relacionamento bom entre as pessoas, possa cometer algo desse tipo. Depois nós temos aí esse caso terrível e triste, e onde nós vimos aí o maior escândalo no meio evangélico, de maior repercussão a nível mundial, que foi aí esse projeto dessa deputada, dessa suposta pastora, que para mim é mais uma batuqueira do que uma pastora, da Flor de Lis, tentando ali, lutando contra a vida do seu próprio esposo, juntamente com a sua família, que é uma gangue de marginais e de meliantes do mal, de bandidos, que acabaram ali lutando contra a vida desse próprio. E esse próprio rapaz certamente estava com um monte de culpa no cartório para ter saído da vida de uma forma tão espúria, tão nojenta como foi feito. Então, o que leva uma pessoa que se diz pastora, que se diz crente, que se diz cantora, que se diz líder de uma casa, de uma família enorme, de recuperar a vida de crianças que são jogadas na rua? O que se dizer de uma pessoa com esse tipo de caráter, que luta contra a vida do seu semelhante, pessoas que esteve ladeada durante anos por pastores renomados, pregadores, esteve no meio de congresso cantando, nunca aprendeu nada da parte de Deus, quer dizer, pessoas que estavam introduzidas dentro do Evangelho, mas que não viviam o Evangelho, viviam uma religião dúbia, viviam
as duas facetas da vida. Comiam das duas mesas, participavam das duas mesas, e a própria igreja nunca discerniu tamanha canalice dentro dessa família. O que está levando isso virar moda dentro da igreja pentecostal, neopentecostal, de pessoas tirar a vida dos próprios semelhantes, das próprias pessoas, da própria igreja e da própria família? O que está acontecendo? E agora, por último, nós tivemos o caso desse rapaz aí, desse pastor J aí, que não me falha a memória, que tirou a vida da sua esposa aqui na cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina, mais precisamente ali na cidade portuária de Itajaí. Então, o que está acontecendo? Eu não quero entrar a fundo no caso, mas eu senti de falar sobre isso. Meu Deus, o engano da mentira dentro da igreja, e a gente não tem mais condições de ver uma igreja expelindo isso para fora através da oração, que essas obras do engano estão dentro do seio dessas igrejas. Meus irmãos, falta palavra, falta temor, falta Bíblia, falta conserto, falta arrependimento, falta santidade, falta tudo nessas igrejas. Não consigo acreditar e compactuar que num lugar onde o Espírito de Deus trabalha livremente vai acontecer tais atrocidades. Falta a palavra, está faltando santificação, está faltando temor, porque o temor é o princípio da sabedoria, são tolos espirituais, porque as pessoas não temem a palavra, não suportam a palavra e não cumprem com a palavra, e aí acontecem essas atrocidades terríveis. O que leva uma pessoa que se diz cristão sendo abandonado ou não pela igreja, porque às vezes os pastores nos abandonam e nós caímos num quadro de complexa depressão e angústia. Eu já passei por isso, pois fui abandonado por igrejas 5 vezes em toda a minha carreira, congregando em 3 igrejas. E eu passei por momentos extraordinariamente tristes de depressão, de ficar depressivo, de complexidade, de ver meus filhos praticamente a carecer a privação do pão, passar a privação do pão e tudo, porque nós estávamos dedicados 100% para aquele trabalho, já investimos a nossa vida, tínhamos abrido mão do nosso trabalho e estávamos ali vivendo para a igreja. De repente a igreja nos deixou na mão, mas eu nunca fiz nada disso. Eu nunca lutei contra a vida dos meus filhos, nunca lutei contra a vida da minha esposa, nunca fiz nada. Nós passamos juntos todas as tribulações na carne, então nada justifica o que essas pessoas fazem. Mesmo que uma igreja, porque as igrejas são corruptas muitas das vezes, nos abandone ou nos deixe de lado, o Cristo nunca vai nos abandonar e sempre vai nos abrir uma porta de escape para que nós venhamos sustentar a boca dos nossos filhos e que nós venhamos saciar a fome dos nossos filhos e a nossa família. Então, meus queridos e amados irmãos, eu acho muito estranho o que está acontecendo. Está faltando Deus nessas igrejas, está faltando temor, está faltando sabedoria. Essas igrejas não estão mais reverenciando o sagrado evangelho. Essas igrejas, na verdade, estão brincando com o que é santo, estão profanando seus altares e o diabo está tomando conta dessas igrejas. Esta é a grande realidade, porque onde há homicídios, mortes, destruição, onde há todo tipo de prostituição dos dons, prostituição física, corporal, isso é sinal de que o Espírito de Deus não está mais nessas igrejas. As pessoas buscam tantas manifestações sobrenaturais, mas não buscam se converter dos seus erros. Essas igrejas precisam passar por um processo de conversão, ou então vai continuar acontecendo essa atrocidade, vão cair no descrédito e vai ficar cada vez mais complicado. Então fica aí meu vídeo, meu apelo. O que leva as pessoas, já é o 3º caso de pessoas 100% envolvidas com a igreja que estão cometendo homicídio, tirando a vida das pessoas. Fora os casos de pastores depressivos que cometeram e lutaram contra as suas próprias vidas, que cometeram o suicídio. Quer dizer, estamos passando já há bastante tempo por vários fatores que não relevantes dentro do evangelho. Coisas que não trazem exemplo a ninguém, que não atraem ninguém, mas fatos que acabam se tornando como algo que expulga as pessoas de dentro da igreja, expulsa as pessoas de dentro da igreja. Porque as pessoas vão dizer, mas como é que eu vou fazer parte de uma igreja de malucos como esse? Então isso aí que vocês estão vendo não é igreja. Isso aí, alguma coisa está errado nessas igrejas, alguma coisa está... Porque uma igreja verdadeira, claro que dentro de uma igreja ninguém vai evitar que uma pessoa que está com a cabeça conturbada, que já foi orientada, mas falta conselho, falta sabedoria, falta muita coisa, está faltando muita coisa, porque um caso que o outro é óbvio que às vezes possa acontecer, mas está acontecendo coisas assim muito desastrosas e muita reincidência, e parece que essas coisas estão virando moda. Parece que um deixa o exemplo o outro e o outro está copiando do outro e estão trazendo isso para dentro da igreja. A igreja sempre foi um lugar de respeito, a igreja aí do Brasil, do mundo, até uns 15, 20 anos atrás,
se arrastando, mas vinha sempre com exemplo. Mas uns 20 anos para cá a coisa está bastante complicada. Parece que as pessoas não têm mais respeito pela igreja, pelo evangelho, querem filtrar tudo que é tipo de aberração e de coisa errada dentro do evangelho. E aí a conta vem a conta, e essa conta chega, e aí as pessoas começam a ficar apavorados quando começa a chegar o remédio amargo. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, isso não faz parte do verdadeiro evangelho. Fuja de todas essas coisas, fuja de confusão. O evangelho é santo, o evangelho é verdadeiro, o evangelho é em paz. O evangelho não é um evangelho que nem está sendo apresentado, das discussões, das brigas, das disputas, das heresias de perdição, das aberrações, do lucro e dos pastores gananciosos que governam o rebanho por torpe ganância. Fuja de tudo isso, porque isso não traz Deus. Por isso que nós temos aí esses casos de homicídio, suicídio dentro da própria, dentro do seio das igrejas evangélicas. Isso é muito triste, meus irmãos. Como pode um homem que se diz pregador, um homem que se diz pastor e cuidador de uma clínica de recuperação de drogados, ou de um orfanato, ou de uma clínica de hospedagem de velhice, seja lá a clínica que for, mas alguém que lida com vida vai tentar contra a vida da sua própria esposa? Como que alguém vai mentir e premeditar como um bandido, um marginal que nunca teve conhecimento da palavra e lutar contra a vida da sua própria esposa, mesmo? Isso é muito triste, seja por adultério, seja para esconder o fato, seja por perseguição, seja por uma decepção, seja por estar desligado de uma igreja ou do lugar que seja, porque quando a pessoa for desligada da igreja, a igreja às vezes como eu falei para você, nos deixa na mão. Eu vou contar para vocês aqui, na experiência da minha vida, as vezes que eu fiquei na mão, como que eu me senti, tudo. Mas mesmo que a pessoa seja abandonada, uma pessoa quando vai para a rua de uma firma, ele não chega em casa matando todo mundo porque foi para a rua. Então, mesmo que os pastores sejam canalha, que as igrejas sejam falhas como elas são muitas das vezes, não é motivo para nós lutarmos contra a vida de ninguém, meus irmãos. Se você não quer viver também mais com a pessoa, não tire a vida da pessoa, não esconda a pessoa, não tenta esconder o crime que cometeu. Pelo amor de Deus, vai embora, pega a bolsa, vai embora quieto. É triste uma separação, é triste um divórcio, tudo isso é triste, é angustiante, mas é muito melhor do que você ficar tirando a vida das pessoas. Você não deu vida para ninguém, então não tem direito de tirar a vida de ninguém. Então fica esse meu vídeo, meus irmãos, já dessa repulsa. São 3 fatos contundentes tratado dentro do que se diz igrejas evangélicas. Isso é muito triste. E a gente percebe que todas essas igrejas onde acontecem essas coisas não trazem a sã doutrina, não trazem o respeito à palavra, não trazem as ordenações verdadeiras, levantam qualquer pessoa ao ministério. Meus irmãos, uma pessoa não pode chegar de um estado da federação no outro e já receber os melhores cargos da igreja. Eu luto contra isso há 30 anos. Você entendendo? Aqui em Voti, por exemplo, vinha gente do Nordeste, não há nada contra os nordestinos, nada, mas vinha gente de outro estado para cá, chegava aqui, pegava todos os cargos, o pastor entregava, e às vezes o homem de Deus aqui do lugar conhecido, que estava lutando no seio da igreja há 10, 20 anos, não ganhava nada. Então você não pode colocar uma pessoa que chega, seja do estado do Rio Grande do Sul, lá no Nordeste, ou do Nordeste aqui, ou de São Paulo aqui, vocês não podem pegar uma pessoa que está chegando de outro estado, de outra cidade, sem conhecer, sem crivar ele, sem passar por um crivo. Você não sabe qual é a igreja que ordenou essa pessoa, qual é o crivo que esse ministério deu para essa pessoa, para que ele pudesse ser ordenado, o crivo de família, o crivo de caráter, o crivo de ficha corrida, de ficha limpa. Você não sabe, meus irmãos. Uma pessoa, na minha opinião, é óbvio que eu vou falar sobre ministeriologia agora no outro canal. Esse vídeo aqui estou gravando para o canal Passando a Limpo. Mas uma pessoa, para mim, para ser ordenada, tem que passar por no mínimo 2, 3 crivos. O crivo da moral, o crivo da ficha limpa, que é a ficha corrida, se é um bom pagador, e tem que passar pelo crivo do casamento, se ele é marido de uma só mulher, se ele é ordeiro. Não vou dizer que ele tem que ser um santo canonizado, não, porque às vezes nós não conseguimos, filhos de maior de idade, às vezes, nós não conseguimos fazer com que ele esteja na igreja, mas pelo menos que respeite a família e que ande em harmonia. Então tem que passar por os crivos, tem que ver que tipo de pessoa era essa, qual é que é o passado, como é que vai ordenar uma pessoa desse tipo? Mas então é muito difícil que vocês que eram bandidos, bons que eram bandidos, porque eu sou muito contra. Ex-batuqueiro chega na igreja e se torna pastor no outro dia. Ex-marginal chega na igreja e se torna pastor no outro dia. Eu sou contra tudo isso, não interessa se era marginal, se era batuqueiro, que é. Esses aí tem que provar ainda com muito mais diligência o que são para poder exercer um ministério, porque ministério não é brincadeira, meu irmão.
Mas foi feito com Paulo? Claro que foi. Paulo, desde o dia que Ananias botou as mãos na cabeça dele, ele teve que provar. Teve até contendas com Pedro. Pedro contendia com Paulo, e as pessoas dizem que é porque Pedro era ciumento. Não, Pedro era um grande bispo da igreja primitiva. Pedro contendeu com Paulo, porque na verdade Paulo era um canalha mesmo. Ou você acha que era um santinho, alguém que arrastava, puxando no cavalo os crentes e matando, e perseguindo e tirando a vida a fio da espada? Quando Estevão, o diácono da igreja primitiva, o santo Estevão de Deus, estava sendo apedrejado e vendo o céu aberto, quem é que estava com a capa dele? Se não era Saulo, de Tarso. Então Saulo era um canalha, um bandido, um safado, que precisava mesmo cair por terra lá e perder a visão, e depois que as escamas caíssem para ele reconhecer aquilo tudo que ele tinha feito. Então não vem com esse papo furado para cá que não cola, tem que passar por um crivo. Se era ex-batuqueiro, ex-exu, caveira, sei lá, que andava desenterrando pessoas em cemitério, tirando vida de inocentes, como eles contam abertamente, esses aí, isso é complexo até botar no ministério, porque vai testemunhar um testemunho desse, e como é que fica a situação? Mas Deus perdoa tudo, mas as crianças que foram oferecidas em rituais satânicos, essas crianças perderam a vida. Então vamos se respeitar, meus irmãos. Vamos se respeitar. Ex-prostituta, só porque chega ali e diz que rebolava o bumbum, já chega ali, já que nem com a Gretchen, quando se converteu, já chegaram dando lugar para ela. Não, senhores, vá provar, seja quem for, famosa, não famosa, essas pessoas aí precisam provar com muito mais intensidade quem são. Olha o caso da Andressa Urach aí, já manchando o evangelho, porque eu não confio nessas pessoas sem me provar 100% e eu tirar minhas conclusões próprias, minhas dúvidas, e a pessoa ficar pagando preço ali um bom tempo, e olha lá ainda com as recaídas. Então, a igreja é culpada de muita coisa que está acontecendo. Então, a pessoa chega de um estado, entra ali, fica 1 ano, 2 na igreja, já dá uma clínica de recuperação para ele cuidar, não sabe de onde ele veio, não sabe quem ele é, não sabe se ele é um canalha, se ele bate em mulher, se ele bate em filho, não sabe se ele era divorciado, separado, quantas mulheres já teve, e vai dando tudo para ele. E aí acontece como aconteceu, esse cabra safado aí pega e tira a vida da esposa, lá seja lá por um motivo que for, que a polícia vai levantar e vai vir à tona, vai ser esclarecido, mas eu senti de comentar para vocês o seguinte: parece que está virando moda o camarada safado bater e tirar a vida de mulher, ou de homem, ou de criança dentro da igreja. Vocês estão entendendo? Para esconder os seus fatores, sua riqueza, sua posição, sua cadeira, mas são os canalhas dentro do evangelho. Esse bando de canalha safado, explorador da fé, esses bandidos, Deus vai arrancar a máscara dessa gente. Essa gente está no meio de nós, mas não são de nós, não nasceram de nós. Eles se infiltraram no nosso meio, eles estragam o verdadeiro evangelho. E Deus, nessa última hora agora, estou gostando, porque os homens das igrejas não disciplinaram, não excluíram no sentido de tirar pessoas, qualquer pessoa. Não estou dizendo excluir, eu sou contra exclusão, mas a exclusão de um tipo de canalha desse tipo. Uma pessoa que tenta contra a vida do outro tem que ser afastado. Vocês estão entendendo? E se ele quiser ficar bravo com a igreja, tem a lei para tratar com ele. Então, meus irmãos, tem que haver disciplina, e tem que haver não só disciplina, que não vai resolver tudo. Tem que cuidar no crivar essas pessoas ao ministério. Eles têm que passar por um crivo bem mais fechado, porque eu já disse para vocês que mesmo passando por crivo, um ou outro pode, no decorrer da caminhada, se perder. Você entende? Porque ministério é algo sério. Mas como é que você vai colocar um canalha lidar com vidas? Um canalha lidar com pessoas, um bandido espiritual lidar com pessoas? Então você tem que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Me perdoe. Vocês têm que ter cuidado com isso, porque ministério é algo sagrado, é sério. Tem que ser para homens idôneos, homens chamados, vocacionados, homens de respeito, porque senão não vão suportar o teor do ardor da luta do ministério. E aí vão começar a cometer essas atrocidades. Então faz tempo que eu queria falar para vocês, e aí temos aí o caso que chocou o país desse menininho do Henry, que há uma possibilidade de haver dessas pessoas um conhecimento com o evangelho também, ainda não está afirmado 100%. Meus irmãos, como pode alguém que se diz médico, alguém que se diz um parlamentar, um vereador, como que se diz alguém que se diz pai, mãe, médico, que lida com gente, esses canalhas, lutar contra a vida de um inocente indefeso, meus irmãos, de um menino tão puro, tão meigo, que eu fico olhando para o meu menino aqui que tem 6 para 7 anos, e eu fico pensando como pode, se às vezes para dar uma varadinha assim para corrigir, a gente já fica angustiado. Aí você imagina como pode alguém lutar contra a vida de uma criança, de uma pessoa, de um adulto. A vida é a coisa mais linda que existe, é o milagre da vida, e alguém querendo tirar a vida dos outros. Então isso dentro da igreja é inaceitável, é inconcebível essa ideia. E eu queria gravar muito tempo sobre isso. Tem casos que nos deixam revoltados. Na vida secular,
a gente diz, puxa, essa pessoa está completamente possuída pelo diabo, mas dentro da igreja, alguém que ouviu o evangelho, alguém que foi ladeado por pregadores, que ouviu vários louvores, não conseguiu se libertar, é um psicopata, é um bandido, tem que pagar o que fez na cadeia. E aí vem essas igrejas, quando esses canalhas saem da cadeia, já vai abrindo as portas. Não tá aquele rapaz lá que era ex-ator da Globo, aquele canalha daquele que tirou a vida da filha da Glória Pérez, lá da Daniela Pérez, me esqueci agora, não me vem nome aqui, tá aí, é pastor de igreja, papapá, tá casado com uma advogada, se não me falha a memória, bonita, que ajudou ele, é uma mulher linda, e ele lá numa boa, ajudou a livrar ele das graças. Então lá, amor, Deus entrou na minha vida. Deus entra na vida de qualquer um, então fica quieto. Vai pro joelho da igreja, a vida toda, não vem querer ser pastor, por ser uma pessoa pública, um canalha que tirou a vida daquela moça lá, a golpes de tesoura, vai até complicar o meu vídeo aí, entendeu? Então isso são tudo canalhas da fé. Aí vem essas igrejas abraçar pessoas como, não querendo falar mal, mas citando, a Gretchen, que rebolou a vida toda, tem um testemunho completamente ruim, no sentido de mostrar sua esposa, sua nudez, participou de Big Brother, tanto que é coisa de fazenda, tudo. Aí vem para a igreja, sai da igreja, vem Andressa Urach, depois que apronta aí, fala nas redes sociais que dormiu com mais de 1000 homens, que era garoto de propaganda, garoto de os programas mais caros do mundo, via correndo atrás de jogador de futebol, tais como Cristiano Ronaldo, tantas coisas, e vem para a igreja, é ovacionado. Isso aí tá errado, irmãos. É por isso que esse evangelho é evangelho doentio. Se um padre da católica se converte amanhã, o ex-padre prega em tudo que é igreja, porque era ex-padre. Aí vem e faz cacaca, porque era o ex-padre, aí vem o ex-bruxo, o ex-comedor de abóbora podre, o girimum, o ex-isso, o ex-aquilo, o cangaceiro, com aqueles discos antigos que tinha na Assembleia de Deus, chegava tomando conta da igreja. A igreja tem esse defeito, não é de hoje. Quem vem de fora, que é batuqueiro, matador, oferecia criança em sacrifício, fazia todos os rituais satânicos, essas mulheres prostituídas, essas mulheres têm que, se elas querem verdadeiramente o evangelho, vai ter que passar por um processo de conversão. E se elas têm alguma coisa para testemunhar, ou essas pessoas têm algum ministério, eles vão ter que ir lá na frente provar e desenvolver com muita. E tem alguns deles que nem tem mais como falar em público, porque o que eles falar pode até a justiça os condenar. E se alguém quiser achar que eu estou errado, que eu estou fechando porta do céu, porque Paulo era bandido, porque isso, que aquilo, pense o que você quiser, porque o evangelho hoje é um evangelho de desgraças, não é o evangelho da cruz. É o evangelho dos Gálatas que Paulo pregou, o evangelho maldito, que aceita tudo, que pode tudo e que corrompeu com tudo. Então não é o evangelho que nós pregamos. O verdadeiro evangelho precisa ter respeito. Às vezes homens de Deus que deram a vida toda pelo evangelho estão sentados, esperando o ministério, e está um canalha que a vida toda no mundo enganando, roubando, tirando vida de crianças, rituais macabros de macumbaria e batucaria, abrindo caixões, cemitério. Vem o cara da igreja, prega todo dia, onde chega tá um bando de gente para escutar, porque ele que vai contar o testemunho dele lá no momento que ele ganhar a oportunidade, lá na igreja, e pronto. E ainda dependendo, ele nem pode contar tudo que ele tem para contar em público, porque são coisas que são comprometedoras. E o povo lá, esse gado cego, glória a Deus. Tem gente que o cara dizendo, eu matei 200 pessoas, glória a Deus. E tem uns que chegam, glória a Deus. Entendeu? Isso não faz parte, irmãos. Isso para mim é uma vergonha quando alguém diz que tirou a vida dos outros e que agora é um pastor. Para mim eu sinto vergonha dele, por ele, do que ele fez e dele estar ali. A única alegria que eu tenho é que o sangue de Jesus limpou ele possa estar ali esperando a salvação e esperando o tribunal, porque só Deus sabe da vida de uma pessoa dessa. Vocês estão entendendo? Cuidado, meus irmãos. A igreja está completamente corrompida nos últimos dias. Você está fechando a porta, não estou fechando porta do céu, coisa nenhuma. Quem é espiritual, quem conhece Bíblia sabe que eu estou falando a verdade. Qualquer tipo de pessoa, vandaleiro, bandoleiro, ambulante, canalha, vem do mundo para a igreja, chega aí, passa por cima de todo mundo. No outro dia está famoso, porque essa igreja promove. Quer ver se for um cantor sertanejo? Meu Deus do céu. Esses camaradas nem se converteram e já tem crente da igreja se converter. Já tem gente querendo botar o Eduardo Costa no céu como cantor gospel, botar o Leonardo como cantor gospel, botar o Zezé de Camargo como cantor gospel. Eles gravam lá uma coisinha, vai dar tudo certo em nome de Jesus com a mãe dele. Já é crente. Fulano tá crente. Que crente, rapaz? Você acha que crente é brincadeira? Essas pessoas aí que é acostumada a dormir em cima do dinheiro, que tem a vida deles, os desejos voltados para o dinheiro, vão abrir mão disso aí para o evangelho, e se vir para a igreja é para ganhar mais dinheiro, quando tiver fracassado, que não faz sucesso nenhum mais no mundo, vem para dentro da igreja. Então é por isso que acontecem atrocidades aí, as pessoas tirando a vida dos outros, porque essa igreja não faz mais um crivo para receber ninguém. O camarada é famoso no mundo, vem, mas Deus o livre, eu tenho um Cristiano Ronaldo sentado no banco da minha igreja,
ou um Davi Luiz, ou qualquer um jogador de futebol, como tem o Gilmar Santos lá em Goiás, na igreja dele em Goiânia, lá, alguns jogadores de futebol, que o pastor Luiz Antônio me dizia, acho que 2 ou 3 na época, congregar com ele. Deus o livre, isso é fama para a igreja, isso é cartaz para a igreja, isso é puxar gente para a igreja. Então, esses pastores não querem nem saber, eles vão rompendo com as doutrinas e recebendo tudo que é tipo de pessoa. Se aqui no Brasil, se nós tivéssemos a tourada como tem na Espanha, os toureiros iam poder se converter e vir para dentro da igreja. Arrebentavam, matavam um touro dia e noite lá e vinham para dentro da igreja, derramavam sangue nas arenas e depois de vir para dentro da igreja. Porque no Brasil, o jogador de bola pode ser crente, ex-rainha do bumbum vem para a igreja, no outro dia é a maior cristã, tem o maior testemunho, vende, ganha dinheiro vendendo seus inscritos. Meu Deus, o ex-batuqueiro, o ex-defunto, o bandido da 765, que tinha 2, 3 pistolas da parada 26, da 56, aqui no estado do Rio Grande do Sul, de Gravataí, da cidade que seja, seja quem for, meus irmãos, se torna eu era o bruxo da Globo, se torna o cara. Faz sucesso em uma mensagem que um obreiro que prega 30 anos, 40 anos nunca fez. Porque essa igreja é assim, ela quer coisa estupefata. E aí se ele chegar, ele conta tudo que é mentira. E o povo aceita porque ele tem experiência do mundo espiritual dos demônios. Aí quem tem experiência com a palavra, que conhece o coração de Deus, prega, ninguém aceita, porque não quer compromisso com a palavra da verdade. Eu acho que já fui além do que podia ir e acho que alguém já entendeu onde eu quero chegar. Todas essas pessoas que vêm do mundo não podem chegar na igreja e pegar a cadeira cativa. E já se sobressair, sentar lá em cima, com a vida toda torta, às vezes casado 5, 10 vezes, chega aqui na igreja e faz sucesso. Para com isso, rapaz, a igreja de Deus não é a casa da mãe Joana, nem o bordel da esquina. Vocês estão entendendo? A casa de Deus é lugar de oração, de santificação, de pregar o evangelho e converter as pessoas para ir para o céu. Falou com vocês o pastor Levi Nogueira. O que você acha? Agora é moda matar dentro da igreja, tirar a vida das pessoas. Esses canalhas da fé, esses exploradores vão ser expostos e as máscaras vão cair de todos que estiverem enganando. Estão cometendo adultério, enganando esposa, enganando crentes, fazendo todo tipo de atrocidade escondido. Os pastores não disciplinam, não expõem, Deus vai expor. Deus vai fazer com que alguma coisa aconteça para que seja exposta essa carniça dessa igreja mundana, promíscua do presente século. Existem algumas congregações, existem alguns ministérios, o verdadeiro evangelho continua existindo? Claro que sim, porque Cristo vem arrebatar uma igreja zelosa e de boas obras. Falou com vocês o pastor Levi Longará. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.